Bom, gente, dando continuidade aqui, agora nós vamos chamar para casos polêmicos o Adalberto Reis Magalhães, Ana Pretel, Marisa Reis, os três aqui que eu já vou falar deles para vocês. Podem sentar aí que eu já vou falar quem é quem. Bom, Adalberto Magalhães, como o nome já diz, né? Ele é advogado, consultor na área condominial e imobiliária. Ele é pós-graduado em Direito e Gestão Condominial, com 35 anos de experiência em administração de condomínios e sócio fundador, junto comigo, da administradora Magalhães. Ana Luísa Pretel. Ela é advogada, administradora de empresas, conciliadora, mediadora, arbitralista, professora e palestrante. Ela é pós-graduada em métodos alternativos de soluções de conflitos, membro da Comissão Condominial da OAB de São Paulo, representante em São Paulo da FIMEP, que é o Fórum Internacional de Mediadores de Profissionais, é CEO da Pretel Mediação e Arbitragem e criadora dos Mulheres Condominiais, que é um olhar feminino para os condomínios. Ela veio nos prestigiar, vindo de São Paulo, para estar aqui no palco junto com a gente, né? Então, meu agradecimento pela tão longa. Marisa Reis, ela é doutoranda em Direito e Sociologia, mestra em Antropologia, ambos pela UF, e pós-graduada em Direito Imobiliário pela ABAD. Membro da Comissão de Direito Condominial da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, e do IBRADIM. Ela é vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da subseção da OAB e mediadora de conflitos. Então, vocês já viram que vocês estão em boas mãos aqui, porque conflito esse pessoal sabe bastante resolver. Então, só vou citar, tá? Nós teríamos o Luiz Alechavala também com a gente aqui, mas por um problema pessoal, né, ele não teve condições de vir, ele mora no Rio, ele não teve condições de estar hoje aqui com a gente. Ele só conseguiria chegar bem mais tarde, mas aí para não mudar a grade, nós tivemos que fazer sem ele. Mas estão bem entregues aí. Bom, gente, boa tarde. Nós destacamos aqui um item para debater com vocês, levar um pouco de tranquilidade, porque nossa Câmara de Vereadores de Niterói acaba de aprovar uma lei que vai impactar muito na vida de vocês. Tá? Se não for 100%, boa parte dos síndicos vão ser impactados com essa lei. Tá? Que a lei foi aprovada em 13 de setembro agora, 2024, que trata da tomada para recarga de carros elétricos nos condomínios. Tá? Então nós fizemos todo o estudo, vamos bater um papo aqui. Nós temos a Marisa Reis, como a Rosângela apresentou, com todo esse currículo, a Ana Pretel também, mais voltada para a área de mediação. E o que nós pretendemos trazer para vocês são as informações dessa lei e como trabalhar no que está acontecendo, porque a lei foi aprovada em 13 de setembro e eu já recebi diversas consultas sobre essa lei, entendeu? Todo mundo está perdido, mas o bicho não é tão feio quanto parece não. Acho que após esse painel aqui vocês vão sair bem mais tranquilos. Vou passar a palavra para a doutora Marisa Reis. Então, pessoal, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer o convite ao Magalhães, à Rosângela, a minha alegria de estar aqui compartilhando esse palco com a Ana Luísa Pretel, são todos meus colegas, vários clientes, amigos aqui, e numa cidade que eu amo, né? Que é mestrado, doutorado e uma parte da minha vida aqui em Niterói. Então, assim, sempre uma alegria estar com vocês. E disseram que o nome do painel são temas controvertidos, né? Tem polêmicas.
há controvérsias, né? Então, atualmente no mundo são 14 milhões de carros elétricos. Assim, é uma realidade que está posta. Existe a possibilidade de uma projeção intensa de carros elétricos aqui no Brasil. E isso nos leva a pensar em como vamos lidar com essa nova realidade, porque ela já está posta, ela já existe. É interessante pensar que o desafio da não utilização de combustíveis fósseis, de gasolina e de óleo diesel, ela já está em discussão. A própria União Europeia tomou uma decisão que a partir de 2035 não seriam mais aceitos em solo europeu esses veículos movidos a gasolina ou a óleo diesel. Isso, claro, é uma decisão que foi tomada inicialmente, mas quando a gente pensa num cenário, nunca é possível pensar em um cenário político e econômico por uma só vertente de sustentabilidade ou política. Existe também uma vertente econômica importante e isso também está sendo discutido. Mas é fato que hoje existe um desafio muito grande de como vamos trazer a energia para esses carros. Porque quando era gasolina, era mais fácil. Existia um posto de gasolina e estava tudo bem. Hoje, onde esses carros serão carregados? Como será o carregamento desses carros? Quem vai pagar isso? Qual é a normatização? E aí a gente encontra uma situação um pouco confusa nesse momento, porque temos diversas normas que orientam essa energização dos veículos. Quais são? Nós temos as NBRs, que são as mais importantes, elas são normas, mas têm força de lei. Temos algumas leis municipais pipocando pelo Brasil, mas nós não temos ainda nenhuma lei federal que determine como isso será feito. E como isso será feito principalmente no âmbito residencial. Já existem postos de carregamento de carros elétricos em shoppings, hospitais, postos de gasolina e às vezes até em condomínios, mas de que forma isso está sendo feito? Eu vou pegar aqui uma das normas, porque são muitas, que a gente tem aqui para contribuir. Inicialmente, o que é que precisa ser feito para que se tenha um carregamento dentro de um condomínio? Inicialmente, o levantamento de carga do condomínio, levado pela empresa que cede energia elétrica, pode ser a Light, a Enel, e fornece quanto é necessário. Isso se chama um projeto de demanda de energia elétrica. Vou explicar isso para vocês com maior facilidade. Em casa, nós temos as tomadas, aquela pequenininha, de 10 amperes, todo mundo sabe qual que é. Eu vou conversar com vocês aqui, porque eu me preparei para isso, porque é complicada a questão da energia, a gente precisa entender. O que ocorre? O tema principal vai ser essa lei municipal, que é o que está impactando aqui no município de Niterói. Tá? Mas nós não somos contra a normatização, como ela tem que ser feita. O carro a energia elétrica é uma tecnologia nova e a tecnologia todo dia traz novidade para a gente. O negócio é como nós vamos conviver e normatizar a tecnologia, tá? Então, o que a doutora Marisa está trazendo é justamente isso. Ela já falou em norma da BNR e as leis complementares que vai ser citada aqui. Então, e no final nós vamos dar um fechamento para vocês saírem daqui com bastante tranquilidade. E a doutora Ana Pretel vai dar as orientações de como amenizar o impacto daquele condômino que vai chegar. Eu comprei meu carro elétrico, eu quero uma tomada de carro elétrico no prédio. Isso vai dar, como a doutora Marisa falou, é controverso, é conflito. Nós vamos tentar, de uma maneira ou de outra, ajudar vocês. Deixando claro que o direito é subjetivo, uma matemática que 2 mais 2 é 4. Nós vamos sair daqui com uma fórmula mágica. Mas a ideia é trazer para vocês orientação de como conviver com essa norma que foi aprovada agora em setembro, que já está trazendo polêmica e uma certa animosidade nos condomínios.
Vamos lá. Então, levo 30 segundos para explicar aqui essa. Só um momentinho, pessoal. Eu preciso concluir aqui para que a gente possa caminhar, tá bom? Aquela tomada pequena que nós temos em casa é a tomada de 10 amperes. Todo mundo conhece essa, né? Aquela que liga a televisão, o rádio, essa daí tá tudo certo. Uma corrente, ela precisa de uma corrente pequenininha, qualquer tensão, 120, 110, 220, tá tranquilo, a gente consegue ligar. Tem aquela outra, para quem tem banheira, todo mundo aqui, banheira de hidromassagem, né? Outros equipamentos mais pesados, secador de cabelo profissional, essa já precisa de uma tomada de 20 amperes. Por quê? Porque aquilo que a gente fala puxa muito na linguagem popular. Imagina que precisa de uma tomada diferente para um secador de cabelo que tem uma potência maior. Agora, e se for para carregar uma bateria de um carro elétrico? Eu vou dizer para vocês, a gente precisa de uma tomada de no mínimo 32 amperes. Olha, tem em casa de 10, a de 20, eu estou falando de uma de 32. Para a gente ter uma de 32, a potência de 220, a tensão de 220, para alcançar uma potência mínima para carregar um carro elétrico. Por que eu estou falando isso? Porque não é simples. Não é simples. A gente precisa lembrar que tem que estar no interior de todos nós, que tivemos 3 grandes incêndios. Quem lembra aqui? Andraus, o edifício Andraus em São Paulo, 1972, Joelma, 1974, e edifício Andorinha. Eu só estava nascida no Andorinha, tá, pessoal? Foi em 84. Gente, vocês acreditaram nisso, né? Gente, então aqui eu vou fazer uma parte. Vou primeiro agradecer a todos a presença e o convite. O incêndio de Joelma, eu assisti. Eu já era adolescente. Não tinha nem nascido. Você vê como é que eu sou antiga. Eu estava lá e o meu pai, ele trabalhava no prédio da frente. Eu era adolescente, ele estava na faixa dos 40 e poucos anos. Eu lembro que ele ficou dois dias e 2 noites sem dormir, porque ele viu as pessoas se jogando todas no Joel, em fogo. Né? Então, assim, eu dou aula em alguns lugares em São Paulo, entre eles na própria OAB, e uma colega fazendo curso de mediação, o sobrenome dela, Andraus. Andraus. Eu perguntei para ela, você é da família Andraus? Ela falou, sou. Eu falei, eu me lembro do incêndio. E ela falou para mim que foi ele que provocou toda uma normatização para a segurança dos condomínios. Porque ele foi em 72 e o Joel em 74. Então, as pessoas descobriram que morando uma em cima das outras, o fogo podia subir e não ter um heliponto, porque no Andraus tinha e no Joelma não tinha. Então, eles subiram para se salvar e não conseguiram. Aqui, trazendo para o nosso caso, o carro elétrico pega fogo? Pega. Todo mundo já sabe disso, é voz corrente no país. As condições são precárias, são na medida em que ele não tiver a condição adequada para ser estacionado ou ele não for devidamente carregado da forma técnica necessária. Então, a Marisa aqui já falou dos amperes necessários. Eu preciso ter uma tomada que seja do ampere necessário. Eu preciso ter um estudo técnico, jurídico, né, para poder fazer com que o meu condomínio seja levada a questão ao condomínio e o condomínio aprove a necessidade ou não diante de um pré-estudo. Eu não posso chegar e fazer como eu vi. Eu cheguei num condomínio e tinha lá um fio pendurado numa tolvinha. Vocês já viram tolvinha? É literal isso. Uma tolvinha com uma tomada grudada na tolvinha, carregando uma Kombi que se transformou em elétrica. Eu falei, mas como é que você conseguiu? Como é que o síndico deixou fazer isso? Não, eu sou cobaia, se der certo o resto faz. Então, e eu estou falando, gente, condomínio, classe média,
alta com gente que foi na escola. Eu não estou falando com gente que não teve oportunidade na escola. Então, a gente tem esse cuidado e aí a gente tem as leis aqui, que a Marisa fez um levantamento magnífico para poder falar para vocês a questão jurídica, como vocês devem se comportar. Mas eu acho que esse preâmbulo é necessário para saber o risco, né, que se tem. E tem alguém querendo levantar a mão ali, ela levantou a mão. Uma legislação envolve fogo. Em São Paulo está tendo um estudo dos bombeiros. Sim. Aqui não está tendo. Eu acho que o principal seria primeiro um laudo dos bombeiros. As normas do que tem que ser feito. Em Niterói não teve isso. E outra, a lei é inconstitucional. É inconstitucional. Nós vamos abordar tudo isso. Estamos chegando Isso já. tudo vai ser abordado no. E Só agora- vocês aguardarem aqui que, é como eu falei, nós vamos trazer para vocês E agora vamos- informações, tá? E algumas orientações de como conviver com isso, tá? Então, Então vamos lá, pessoal. Fomos surpreendidos, foi uma lei, pelo menos que chegou para o Estado, né, de maneira muito repentina. A 3958 de 2024 foi publicada em 11 de setembro. 11 de setembro. Ainda bem que não foi 11, né? 11 de setembro é Não, na verdade, não, peraí, mas eu não estou doida não, foi assinado 11 de setembro, tá? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Publicada 13, isso. Mas 11 não é legal, né? Não é legal a gente assinar nada em 11 de setembro. Vamos lá, pessoal. lei municipal, lei do Vamos lá. município de Niterói. É uma lei municipal do município de Niterói e que está gerando uma quantidade de dúvidas muito grandes, com muitas consultas ao nosso escritório. E eu vou destacar aqui quais as principais consultas e os pontos, tá? Não sei se quem tiver com o telefonezinho na mão e quiser olhar a Lei 3958 de 2024, ela fala assim: dispõe sobre a obrigatoriedade da previsão de solução para o carregamento de veículos elétricos. Então vamos ver aqui, ó, previsão de solução para o carregamento de veículos elétricos. Vou falar novamente. Previsão de solução para o carregamento. Aqui está escrito que é previsão de colocar tomada? Não. Está dizendo que é a previsão de solução para carregamento. Então vamos ver. Dispõe sobre o artigo 1º fala da obrigatoriedade da previsão de solução e fala como é que é essa previsão? Seria o modo de recarga, como esse veículo vai ser recarregado, conforme as normas técnicas brasileiras em vigor. Isso aqui é de extrema importância, porque o legislador pode fazer a legislação jurídica, mas há que se respeitar as normas técnicas, que têm força de lei. Nesse caso, vocês podem me perguntar, mas existe sim, e é muito recente. Anotem aí quem quiser. A Lei 17019 de 2022, a norma 17019 de 2002, ela aborda especificamente instalações elétricas para carregamentos de carros elétricos. E ela está dentro de uma outra norma. Ela se relaciona de maneira direta com uma outra norma, que é a 5410. O que é 5410? A 5410, olhem aqui para mim, ó. Ela fala sobre a abrangência, olha aqui, ó. A abrangência das instalações elétricas em condomínio. Então, existe a 5410, que era mais antiga. Em 2022 veio a 17019 de 2022. Por quê? Regrando a forma de como esses carros elétricos devem ser carregados. E o que diz essa lei aqui, que chama muito a atenção de nós, advogados, né, Magalhães? É porque ela traz, a forma que ela está trazendo aqui, pode muitas vezes levar as pessoas a erro. Ela diz o seguinte, tem aqui: nas edificações já existentes de que trata a presente lei, deverão se adaptar ao nela disposto no prazo de 2 anos, prorrogados por igual período,
contados da data da sua publicação, salvo os que comprovarem capacidades técnicas e econômicas. E ele diz o seguinte, que é o mais preocupante. Durante a vigência do prazo para adaptação, edificações residenciais que possuem um rodízio de vagas devem permitir que os condôminos realizem com recursos próprios, a partir da entrada em vigor dessa lei, instalação de carregadores veiculares nas vagas utilizadas atualmente, ficando essas vagas fixadas para uso do condômino e até a disponibilização da solução de carregamento pelo condomínio. Olha isso, Magalhães. Esse artigo aqui, no caso, especificamente, o inciso 1º do parágrafo, inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 2º, ele comete, aqui caracteriza para mim a inconstitucionalidade da lei, tá? Porque o município de Niterói está legislando em matéria federal. A lei de condomínio, hoje o condomínio ele é regido pelo Código Civil, tá? E aqui ele atropela inclusive a convenção de condomínio, porque você tem um prédio, tem sorteio normal, você tem vagas boas, vagas ruins, vaga com coluna que atrapalha o estacionamento, aí vem uma lei e diz que se eu instalar uma tomada elétrica nessa vaga, essa vaga é exclusiva minha, eu saio do rodízio, em detrimento de todos os outros. Sem falar que ele fala aqui em recurso próprio. O recurso próprio, a lei, além dela ser constitucional, ela é muito superficial e incompleta, como todas. Por isso nós, como advogados, estamos aí estudando 24 horas para ter respostas e amenizar a aflição que essas leis trazem para a gente, tá? Para a população. O que ocorre nesse caso aqui? Estão ferindo a convenção. Então aqui é totalmente inconstitucional. Além disso, tá, eu falo do recurso próprio. O recurso próprio é para quê? É só para puxar o fio lá do relógio do apartamento X até a garagem instalar. Tudo que a doutora Marisa falou sobre a sobrecarga, a estrutura elétrica do prédio. Será que ali está fazendo menção a esse recurso próprio para o condômino fazer toda a estrutura do prédio? Que vai dar uma sobrecarga não só do dele, vai sobrecarregar a estrutura do condomínio. Isso aí. E ao encontro do que Magalhães acabou de falar, vamos pensar o seguinte: se o condômino ele tem direito de trazer do relógio dele até o veículo, numa primeira leitura assodada, né, se teria direito, a gente teria um local alimentado por duas fontes, quais sejam a fonte da chave geral, que alimenta toda a iluminação da garagem, e a fonte específica da unidade. Então tá bom, seria assim: estamos em Niterói, tem uma enchente, alaga a garagem. Isso é incomum aqui? Não. Acontece no Rio, Niterói, em qualquer lugar. E aí o bombeiro vai lá, desliga a chave geral. Como é que ele vai saber que tem uma alimentação elétrica gerada por um condômino? Sabe o que vai acontecer? Qualquer um que botar o pezinho ali dentro vai morrer. Você não pode ter um local alimentado por duas fontes de energia. Isso é um ponto. Quando a lei traz aqui a ideia de que recursos próprios, assim, está falando de dinheiro, mas é preciso que se entenda que no condomínio é uma composição de interesses, são solidários. Então não há como haver uma utilização de uma garagem, de uma vaga, que tem natureza de área comum, de maneira individual, de forma desarrazoada. Então, ainda que essa vaga esteja na escritura, vou dar um exemplo simples aqui. Todo mundo conhece aqueles que desejam guardar entulho, bagulho, colchão, barco, carretinha na vaga. Pode? Não pode. Mesmo quando essa vaga é escriturada, mesmo quando ela é de propriedade privativa daquele condomínio. Não pode, por quê? Porque ela, antes de ser individual, ela é parte da área comum. E ela tem que ser usada de acordo com a atividade, finalidade daquela área comum. Carro é carro, carretinho, outras coisas não são. Então, assim, muito menos ponto de energia de carregamento. A gente pode fazer aqui um paralelo. Essa lei que existe aqui em Niterói, existe uma igualzinha em São Paulo. Só que não tem o artigo 2º, que é o mais polêmico. Começa no 1º, que é de 2020, salta o 2º e vai direto para o 3º. E assim, mesmo assim,
já existe muita controvérsia. E nós, eu e Magalhães aqui, fizemos uma pesquisa de jurisprudência, onde nós encontramos, basicamente, sentenças improcedentes em relação à instalação individual para a alimentação de carros elétricos. Não só pela forma a ser feita, como pela ideia de imposição da vontade individual sobre o coletivo. E aí nós tem uma decisão aqui, uma Magalhães, ela está tão bonita, eu queria ler um pedacinho dela. Eu acho que até é pertinente. É pertinente, né? Então, peraí, deixa eu pegar ela aqui. Que ela fala o seguinte: o condomínio entrou, ele fez o estudo. E o que é esse estudo? Esse estudo que o Magalhães mencionou ali seria o levantamento de carga do condomínio, ou seja, quanto a concessionária entrega e quanto aquele condomínio usa e quanto ele precisa, para que haja uma alimentação de 1 carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, se vai ser individual, se vai ser coletiva. Pois bem, essa pessoa fez tudo e chegou ali à conclusão que dava para alimentar o carro. Qual carro? O dele. E a comunidade, como fica? Os demais moradores, ninguém vai ter carro elétrico. Então, assim, vou pegar aqui a decisão. Já temos algumas decisões em São Paulo, tá? 95% delas pela improcedência, mas eu vou ler aqui porque eu achei tão bacana. Houve um laudo pericial, vou ler da metade, tá? Mas eu dou o número do acórdão aqui. O laudo pericial conclusivo, no sentido de que somente, ele mandou fazer o estudo, tá? Somente poderia ser instalada uma única estação de carregamento por subsolo. A instalação na vaga privativa dos autores impediria que outros condôminos pudessem usufruir do mesmo privilégio, caso futuramente adquirissem carros elétricos. Inteligência do artigo 1335-2, decisão em assembleia, sentença de improcedência. Tem uma outra muito bacana também que fala sobre vaga de garagem. Tem aquela coisa, né, Magalhães, as pessoas esquecem que a unidade individual ela é parte de um todo indivisível. Isso eu sempre menciono, tá? Condomínio tem a parte comum e a parte privativa. Mas a parte privativa, ela faz parte de um todo. Não é porque você é o dono do apartamento, você está dentro do seu apartamento, tá? O paralelo que eu trago aqui é a vistoria predial. Cadê o Gustavo Biel? Tá por aí? Olha lá. Ele é expert no assunto. Mas o que ocorre? O condomínio, para baratear, contrata o Biel só para fazer a vistoria da parte comum. Você faz, Biel? Não. Por quê? Se não vistoria as unidades e der um problema na unidade, vai afetar o todo. Então, vistoria predial é um exemplo clássico que o trabalhador acabou de falar e que eu sempre falo. Você é parte de um todo. Então, não adianta eu cuidar da área comum, porque o síndico, ele é o responsável pela área comum, sim, mas tem essa responsabilidade. Tanto que todas as convenções, via de regra, dá poder ao síndico de entrar nas unidades e vistoriar. Toda a convenção tem um artigo que diz isso, que o síndico tem poder. Se o condomínio não deixar, ele tem que ser notificado. Houve uma reclamação de vazamento, seja o que for, é de competência do síndico, tá? E ele tem poderes legais, porque a convenção é lei para vocês, uma decisão de assembleia é lei para vocês, o síndico tem esse dever. Tá? E o poder de vistoriar um apartamento. É bom a gente lembrar que essa informação que está sendo passada aqui, mas eu posso levar para a Assembleia aprovar. Desde que tenha todos os requisitos que nós estamos mencionando aqui, ok. Ok. E aí o que acontece? Muitas vezes o síndico não está com essas informações, ele leva na pauta, né? Também por uma administradora que não é a Magalhães, né? E aprova a Assembleia, olha, pode colocar tomado. Aprova. E aí, como é que faz? Vocês vão falar assim, isso não acontece. Eu venho de uma cidade que todos vocês conhecem, que são, eu amo a minha cidade também. Eu nasci na Avenida Paulista, eu amo a minha cidade. Mas assim, é uma cidade que dá direito ao anonimato e a individualização de cada vez maior. Eu resolvendo o meu problema, cada um com o seu problema do lado.
Se eu conseguir convencer um síndico e uma administradora de colocar numa assembleia e aprovar, eles vão fazer da forma mais incorreta possível. E acontece em São Paulo, eu posso garantir para vocês que acontece. Né? Então a gente está tendo casos práticos. Por que o bombeiro está tão preocupado? Vamos para a parte prática também. Como é que o carro do bombeiro entra? Pessoal, Marisa? o que a Raquel está se referindo Então, aqui... a gente tem que olhar a parte jurídica importantíssima, os acordos maravilhosos, mas e na prática? Como vocês síndicos vão lidar com isso? Então, pessoal, esse assunto ele está muito no início, né? A gente falando de normativamente, ele está muito no início. Eu ia abordar um pouquinho mais para frente, mas já que ela falou, adiantou aqui o ponto. O que existe hoje é uma consulta pública que foi feita ao Corpo de Bombeiros de São Paulo e é grande, mas tem 2 pontos apenas que eu vou citar aqui, que são pontos a serem pensados. Todo mundo fala que carro elétrico explode, tem na internet, tem o centro. Olha só, vamos só olhar a coisa do tamanho que ela tem que ser vista. Explode? Explode. Celular também explode, uma porção de coisas explode. Mas o que explode? É o carro ou é o carregador? É o carro. O grande problema da questão do carro elétrico é a conservação do veículo, não é o carregamento. Aí a gente pensa o seguinte, o que os bombeiros, que são pessoas que têm por obrigação de se preocupar já com o resultado negativo, qual seja o incêndio. Então, o que eles colocaram na minuta, eu entendo, seria uma distância de 5 metros de um veículo para o outro. Essa distância deveria ser respeitada e a não colocação desse veículo no subsolo. O que também é importante para que todos os legisladores, síndicos e até mesmo assembleias, quando for o momento, se preocupem com isso. Por quê? Porque o que eles dizem? Caso haja um foco de incêndio e de difícil apagamento por questões técnicas, o carro do bombeiro não tem como se aproximar, porque muitas vezes o subsolo não tem altura. É um dado que está em vigência, é um dado de lei? Não, não é. É um parecer dos bombeiros de São Paulo, mas é um parecer que deve ser respeitado, porque é alguém que está pensando no pós-evento. Quando eles falam da distância de 5 metros de um veículo para o outro, é para que esse fogo não contamine os veículos do lado, mas que também eles possam chegar. A pergunta que fica é, será que os condomínios vão poder fazer dessa maneira? Será que existe essa disponibilidade de vagas? Então, nós estamos debatendo sobre esse assunto. O maior calcanhar de Aquiles dos condomínios hoje é a garagem. Qual condomínio não tem um problema de garagem? Até aqueles condomínios, aqui a lei abordou sobre o rodízio, né? Mas você tem vários condomínios que você tem a vaga privativa, né? Mesmo assim, você tem vagas boas e vagas ruins. Então, você ter, só para concluir, você ter uma garagem de condomínio que consiga manter um carro a 5 metros de distância para o outro, eu acho que é meio utopia, né? Pessoal, eu vou retroceder só um pouquinho. Essa história do carro elétrico, eu vou retroceder. São Paulo começou uma briga ferrenha, porque hoje os carros alargaram e enconfrigaram. E os prédios são da década de 70, onde se punha o Chevette, Corcel, e hoje a gente tem a SUV, né, que chama? Né? Sei lá como é que chama. Adoro. Tem esses carros imensos, não cabem nas garagens. Eles já não cabem nas vagas de garagem. Né? Então, São Paulo tem condomínios que tem 4 subsolos. Como é que vai fazer? 4. Continue a parte jurídica. Vou chegar agora no como é que vai fazer. Olha só, pessoal. Como é que vai fazer? A lei está aqui. Existe uma controvérsia muito grande. O Magalhães já explicou que em breve teremos uma ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, dentro do contexto, eu falei sobre que a lei ela é inconstitucional. E eu tenho até presente aqui o Alberto, que é o presidente do sindicato de condomínios, que pode até dar mais... Eu só vou dar um peixinho aqui e aí a gente... Vou dar a palavra ao Alberto, que é o síndico. Bom, de qualquer maneira, vamos aqui para o efeito prático, porque eu acho que é o que todo mundo está precisando. A própria lei, tá, pessoal? Tem síndico aqui? Levanta o braço.
Aê, pessoal, síndico que vem, sábado de manhã ele tá afim, né? Então, assim, parabéns para todo mundo que tá aqui, viu? Vocês são um diferencial do condomínio de vocês. E para nossa cidade também, né? Porque é muito importante. Bom, pessoal, a lei está aqui, e aí é onde a gente deve ponderar com os condôminos, porque é importante também de entender a dimensão política da lida com esse condomínio. Eu sempre falo que o condomínio ele não é só jurídico. Todas as minhas filmagens e gravações tem eu assim com 3 dedinhos assim, ó. Deixa eu explicar o que é. É jurídico, político, estratégico. É sempre assim. Todos os condomínios são jurídico, político, estratégico. E aí é preciso ouvir. Quando o condômino chega com essa demanda, a gente não pode dizer para ele, olha, aqui não tem jeito e segura a onda e se vir em outro lugar, vai arregar no shopping, não é isso. Aí tem que usar o conhecimento da Anaplatel, que é a mediação. E quando ela diz estratégico, ela está incluindo o emocional. A pessoa guardou o dinheiro para comprar um veículo. Esqueceu só de ver zero para porque carregar. carro elétrico é zero. Então ele foi comprar um veículo zero, que dá mais economia, que é o seu patrimônio, que tem o emocional envolvido, e aí você chega para ele e fala assim, não pode. Então vamos lá, para ele não ficar triste, quando ele chegar com essa ideia, mostrar a lei, que condomínio sempre vem assim, vem ele e carrega um papel debaixo do braço, vem a lei, às vezes vem um com código, a cópia do Código Civil pra gente, né? Vai para a Assembleia com isso. Vai, e a gente está lá e pega e mora. E aqueles condôminos que às vezes criam lei em Assembleia, de acordo com a lei, eu não conheço a lei. Tudo bem que nós não conhecemos. Às vezes tem decisão do STJ. Isso. Exato, tem isso, né? Mas a gente acha legal que pelo menos a pessoa está tentando participar, né? A gente não vê isso de uma maneira ruim. Mas a gente tem que interpretar as coisas da maneira como elas são. Olha aí, pessoal. Na lei, se chegarem para vocês a lei 3958 de 2004, o mais importante é destacar que no parágrafo 5º do artigo 2º, que é esse artigo que tem muita controvérsia, ele diz o seguinte: o condômino que requerer a necessidade de solução de carregamento deve apresentar, olha só, vou ler novamente, o condômino que requerer, ou seja, o condômino que for lá pedir, que tocar a campainha da porta do síndico, está lá no parágrafo 5º do artigo 2º, o condômino que requerer a necessidade da solução de carregamento deve apresentar. O que é que ele deve apresentar? A declaração descritiva de carga, uma vez que não seja constatada a necessidade de aumento de carga. Quem faz isso? Quem pode fazer isso? É o condômino? Eu acho difícil. Precisa contratar um engenheiro, uma empresa especializada normalmente pelo condomínio, para saber se a energia entregue ela é suficiente. E aí depois ainda tem o inciso 2º, que é a declaração descritiva de carga e a autorização da concessionária de energia para a troca do disjuntor, se for o caso para um aumento de carga, com a finalidade de aumento de carga, uma vez constatada essa necessidade, ou se não for necessária, pelo menos a declaração ou qualquer outra que seja necessária. Então, tem mais um ponto aqui. Lá no artigo 3º, vem o parágrafo único que diz assim, que a Assembleia... O artigo 3º, a partir do momento em que o número de condôminos interessados chegar a 20% das vagas totais ou a carga disponível não suportar a instalação de mais carregadores individuais, fica o condomínio encarregado de apresentar a solução coletiva. E aí vem dizendo, a Assembleia Condominial decidirá se adotará o procedimento coletivo previsto no caput ou se continuará autorizando soluções individuais, se caso já tenham conseguido, o que eu acho difícil também. Enquanto houver capacidade de carga disponível, mais difícil ainda, se for a cada condômino, conforme o artigo 2º, respeitando as determinações técnicas em vigor. Olha só, respeitando as determinações técnicas em vigor. Onde é que elas estão? Estão na NBR, inicialmente na maior de todas, que é a 16280, é essa que a gente anda com ela debaixo do braço, que é para todas as obras. Dentro dela, ou junto dela, a 5410, que é sobre instalações elétricas, é aquela que eu falei assim, ó, é a maior de qualquer instalação elétrica que tenha, e aí é o quê? Projeto, RT, a depender de quem for fazer a obra,
e toda a documentação que lhe acompanha, e além disso, a norma de 17019, que versa especificamente sobre carregadores. Além disso, obviamente, o levantamento de carga do condomínio, quem faz isso? Uma empresa especializada, e o projeto de infraestrutura elétrica para o carro elétrico. De posse de tudo isso, o condomínio passa a poder exigir. Agora, evidentemente, todos vocês aqui são síndicos e interessados que estão aqui, não precisam esperar tudo isso acontecer também. Podem levar à Assembleia, caso queiram, caso assim desejem, já a aprovação para o estudo. Não precisa de lei para isso, a gente está vendo, os carros elétricos estão chegando. Então, se for do interesse do condomínio, já encomendar junto a uma empresa um estudo para a instalação. Na verdade, tá, como nós falamos, a tecnologia chegou para ficar, o carro elétrico, toda a tecnologia. Então, é um futuro, um presente, vocês vão ter que se adaptar, mas a norma que Niterói propôs, ela totalmente, vocês têm ideia, no artigo 3º que ela fez menção a esse monte de exigência, e no artigo 2º já determina que deve permitir que os condôminos realizem com recurso próprio. Quer dizer, aí o condômino lê isso aqui, vai para cima de vocês síndicos, não, está na lei. É que ele pensa que é só a última parte, que ele só vai usar o recurso próprio dele. É a parte que o condômino, que interessa ao condômino, é aí que eles vão para cima de vocês. Vocês que estão aqui vão sair com essa informação, que não é bem assim. O síndico que não está aqui vai ficar em pânico. O condômino chegou à lei que dá direito. A lei diz que você deve permitir. Eu pago. Só que não é bem assim, não. Continua. Eu entendo que a conscientização, principalmente neste caso, nosso, como disse o Adalberto, veio para ficar, ninguém vai impedir a venda de carros elétricos, é a conscientização de todo o condomínio, de toda a massa condominial. Né? Então, traz não precisa ser uma assembleia, mas um informativo, uma reunião, falando para explicar qual é a situação hoje que vocês escutaram, qual a situação hoje em relação ao carro elétrico, né? Principalmente nessa questão da lei, aqui nessa cidade, como em outras cidades, que vem trazendo muita polêmica, né? Porque ela é inconstitucional. Né? Para isso, acho que agora podemos abrir a... Uhum. Alberto, por favor. Só perto, para facilitar. Para quem não conhece, o Alberto é o presidente do Sindicato de Condomínios de Niterói. Foi convidado para hoje, mas normalmente nos prestigia. Ele vai dar a informação da ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade que está sendo feita para essa lei. Boa tarde a todos. Eu diria o seguinte, essa lei aprovada pela Câmara foi levada ao prefeito, que a vetou integralmente. E no veto, ele foi muito minucioso de dizer quais eram os artigos que a Câmara tinha deixado de cumprir, ou que é o artigo 22 da Constituição Federal, no seu inciso 1º, que atribui à União a competência privativa para legislar sobre direito civil. Então, essa lei é totalmente inconstitucional. E nós temos um outro problema sério, que antes da Assembleia decidir se vai instalar ou não, nós precisamos saber se o seguro que o condomínio fez vai garantir a indenização no caso de um acidente. Porque a bateria de lítio não tem como apagar. Esse consulta pública que o Corpo de Bombeiros de São Paulo está fazendo, eu diria o seguinte: é inviável construir prédio com essa norma. Ninguém vai conseguir, construtora nenhuma vai conseguir fazer um prédio de 40 apartamentos ou 60 apartamentos
para disponibilizar 20, 30, 40 vagas para carro elétrico. Então, isso é uma discussão que, quando eu vi a lei, eu pedi à federação para poder fazer uma ADIM, né, para contestá-la. Mas nós temos uma outra lei que a próprio prefeito foi iniciativa deles, que é o número 3905, de 20 de maio de 2024, que dispõe sobre a lei urbanística de Niterói, seu zoneamento, a aplicação de instrumentos de política urbana, as regras gerais de licenciamento da atividade edilícia e de fiscalização de execução de obras. Ele, quando fez o veto à lei aprovada pela Câmara, ele esqueceu que ele tinha, em maio, colocado para votação na própria Câmara, dessa lei 3905, no seu artigo 69, parágrafo 12, inciso 1º, o parágrafo 12, diz o seguinte: as edificações residenciais multifamiliares, comerciais e industriais deverão prever ponto de recarga para abastecimento de cada tipo de veículo, automóvel, motocicleta, bicicleta, movido a energia elétrica, nos seguintes parâmetros. Inciso 1º, nas novas edificações residenciais multifamiliares, haverá uma vaga com ponto de recarga para abastecimento de veículos movidos a energia elétrica, com medição individual de consumo obrigatório, além de um ponto extra de recarga para cada 40 vagas de garagem, excluindo-se os empreendimentos resultantes de programas habitacionais públicos. Então, lá em maio, ele colocou essa lei para ser aprovada. E aí vem no veto, diz que a competência para legislar sobre condomínio, sobre direito civil, é da Constituição Federal. Então, ele nos ajudou, com esse veto, a derrubar essa lei e o artigo 69, o parágrafo 12 do artigo 69 de uma lei de autoria do próprio Poder Executivo. Então, eu acho que a gente não precisa primeiro, assodadamente, fazer a Assembleia para aprovar ou dar autorização a quem quiser. Carro elétrico, depois que pega fogo, não tem como apagar. E quem é que vai repor depois o prejuízo? Então, nós temos que pensar muito bem nisso. Nós pedimos à federação para promover essa ADIM, porque é um caso de competência. Nós somos o condomínio que é do município, e quem nos representa no Estado é a Federação do Comércio. Sim, senhora. Também. Veja só, todas as leis normalmente aprovadas pela Câmara, elas são publicadas pelo jornal A Tribuna e o Diário Oficial, que você colhe no site da Prefeitura. Essa 39, ela não está no site da Prefeitura. 3958, ela está apenas no jornal Tribuna. Não tem. Eu pesquisei lá e no Diário Oficial eles não publicaram. Posso botar fogo no parquinho? Pode, Olha só, agora, obrigado, Alberto. Agora vamos abrir para perguntas. Obrigado. Vamos lá, gente. Respeitando aí para um de cada vez. Então, Fabio, dá o nome, o condomínio e qual é o questionamento. Meu nome é Hélio, sou do condomínio do Rio de Janeiro. Perfeito. Mas eu estava conversando aqui com o Miguel. Eu acho que existe um problema. A gente não chegou a uma conclusão ali se quem dos dois está certo. Mas eu acho que um grave problema que não está se discutindo em nenhum lugar é
que as baterias, como o amigo falou, quando o carro pega fogo, ele é impagável. Demora 8 horas a bateria pegando fogo. Então só acaba quando termina. E os pilares, eles são feitos para resistir até 2 horas de fogo. Então, aí é que está o problema. A gente não apaga o fogo em menos de 8 horas e o pilar resiste até 2 horas. Então, isso quer dizer que o prédio vai doer se tiver algum incêndio e se não conseguir tirar. E o outro problema é que essa bateria é extremamente tóxica. Então, se o bombeiro não tiver equipamento para chegar perto daquilo, para afastar o veículo, é o caos total. Obrigado. Uma palavra. Seu Hélio, já o conheço de outras oportunidades, né? Seu Hélio Zafran, síndico lá em Copacabana. Então, seu Hélio, a tecnologia tem evoluído muito. O que a gente está discutindo aqui é a possibilidade de carregamento. Houve agora, recentemente, há 2 semanas, uma decisão da Coreia do Sul e da China de não permitir o estacionamento de carros elétricos em subsolo. Porque, como eu falei anteriormente, a questão do carro elétrico não está exatamente no carregamento, está na bateria. Então, assim, isso que o senhor está falando é um problema que seria um problema mundial, mas, mal ou bem, a gente vai ter que conviver com ele. Isso está posto, são 14 milhões no mundo. Então, assim, temos questões de explosão, de incêndio, temos. Assim como temos explosão de bateria de celular, temos. E a forma é como minimizar isto. Eu acho que essa decisão da China e da Coreia do Sul recente nos diz alguma coisa. É preciso que a gente fique, que a gente fique atento. Mas eu não entendo também que seja um impeditivo. Agora, reitero a minha posição de que um estudo feito em relação à entrega de energia, assim como a atualização dos quadros elétricos dos condomínios, que muitos deles vivem em situação precária, é sempre muito importante para que a gente se antecipe aos questionamentos que virão, porque é fato. Assim, o carro elétrico vai se tornar mais barato, vai ter desconto no imposto e a gente vai viver com essa realidade. E eu gostaria de completar dizendo que é uma questão política, é uma questão econômica, é uma questão social. Então, ecológica. Então, você tem medidas políticas sendo tomadas. São Paulo está, não sei se já isentou, mas tem que estar no rodízio ao carro elétrico. Então, para quem faz aplicativo na cidade, é uma coisa magnífica o carro elétrico. Por outro lado, quando saiu o primeiro parecer do bombeiro, eles ficaram 6 meses sem vender um único carro elétrico. Então, a parte econômica foi afetada. Então, nós temos a parte jurídica, a parte social, a parte econômica e a parte política. E todo mundo tem que se conversar para ver o que será feito com o carro elétrico. Porque não é só um item de segurança, um item de pegar fogo. Pois não. Gente, olha só. Ela quer falar Foi sinalizado aqui que nós temos mais 5 minutos, né? Ela quer falar ali, ó. Eu vou passar a palavra. Que a Europa tem repensado muito o carro elétrico. As vendas não estão sendo como previsto e os acidentes têm levado muito em consideração isso. Em Paris, agora você pode carregar carro elétrico em área externa. Então a coisa está bem assim, a gente não tem muita noção real do que vai ser o carro elétrico. A verdade é essa. Alguém tem mais alguma pergunta? Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação, até para a gente levar isso como uma reflexão na volta para casa. Ontem a gente estava na feira de síndicos lá no Fermont e tinham diversas empresas de carregamento elétrico e algumas oferecendo a solução de ofertar esse estudo no pacote da instalação. E aí a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente sempre ouve a ressalva de diversos especialistas dizendo que o condomínio precisa ter uma consultoria de engenharia para poder acompanhar as mudanças, as melhorias
a manutenção que precisa ser feita no seu prédio de uma maneira geral. Então, para as pessoas terem essa preocupação de não ter, de não confiar deliberadamente nisso, porque às vezes você pode estar botando a raposa dentro do galinheiro. Excelente colocação. Qual o teu nome? Adriana. Adriana, excelente a colocação da Adriana. Vejam só, o que ela está dizendo é que as empresas que fornecem equipamentos para recarga de carros elétricos fornecem também o estudo. Gente, se eu quero vender, com todo o respeito do mundo, mas o que a Adriana falou é muito importante, é colocar engenheiros independentes. Por acaso eu estou vendo aqui o Biel, que é nosso amigo, está sempre presente. Assim, ele e todos os demais profissionais da área de engenharia que acompanhem esses estudos, para que haja um resultado certo, importante. Assim, quando a gente isento, quando a gente contrata uma reforma de fachada, são obras caras, é importante ter um engenheiro acompanhando, da confiança do síndico, acompanhando tudo aquilo, para que saia realmente de acordo com o escopo. Bacana, Adriana, obrigada. É o caso que foi falado da ART. Vai fazer uma obra, aí o engenheiro te apresenta a ART. Só que a obra leva 15, 20 dias. Quem acompanha essa obra? Exatamente. Entendeu? Então o acompanhamento é também importante. E o que a colega falou é muito importante. Na semana passada eu tive em Penedo fazendo um trabalho e eu estive em 2 hotéis da cidade. Ambos tinham vaga de carregamento de energia solar, né, de energia elétrica. Mas todos eles estavam em área aberta, em local destacado do restante do estacionamento, né, em área aberta, e tinha um gerador próprio. Então, a cidade de Penedo, ela opera com uma fase 220, e ainda assim eles tinham um gerador independente para o carregamento de carro elétrico. Então, isso deve ser, assim como está acontecendo em outras cidades, onde já tem uma cultura do carro elétrico, se eles estão retrocedendo, estão dando uns passos atrás em relação a não colocar em espaço confinado e tal, deve ter algum motivo. Por isso que nós torcemos essa lei municipal, tá? Porque eu acho que houve assim, uma precipitação dessa lei. Ela foi totalmente dentro da minha percepção, por isso que eu debrucei no estudo, a doutora Marisa debruçou no estudo, a doutora Ana Pretel também, para trazer essa informação para vocês. Tem uma aqui para sim, já vou falar. Como está dito, a energia elétrica, o carro elétrico veio para ficar. Agora, como ele vai ser trabalhado, não é uma lei dessa. E o nosso entendimento é unânime de que essa lei não foi. Quem é que tinha a pergunta? A gente, como síndico, nós sabemos, quando nós somos síndicos, nós sabemos. Pessoal, vamos escutar. Aqueles moradores que já chegam com a coisa pronta. Ele compra um carro elétrico, aí ele chega com a gente e diz assim, ó, eu quero agora recarregar meu carro elétrico. E ele vai usar essa lei aqui para ele, como está escrito aqui, eu falei no início. Não, tudo bem, a gente apresenta. Mas não quero saber, eu comprei, eu quero carregar. E aí, o que a gente vai fazer? Embarga. Não deixa ele ter acesso à casa de elétrica. Não deixa, passa a chave. Se ele fizer, chama uma pessoa, manda desfazer. A obrigação é do 1348, obrigação do síndico zelar por toda a comunidade condominial. Segurança, saúde e sossego é obrigação do morador também, mas cabe ao síndico interceptar qualquer tipo de situação dessa. Agora eu digo, contrate uma assessoria jurídica para te acompanhar nessa, porque ele vai fazer pressão, e você pode chegar de liminar. Fez obrigação, vai ter que desfazer. Procura Magalhães. E vai ser bem recebido e vai ser lá, pelo menos, com alguma sugestão para solução do problema. A Rosângela, na mentoria dela, ela sempre fala o seguinte: o CPF que está na Receita Federal é seu. Só que, tá, complementando, o síndico, quando ele é eleito, ele tem poderes, como eu falei. Você tem o condomínio é obrigado a deixar o síndico entrar no apartamento para verificar determinada situação. O caso aqui, como a doutora
O organizador acabou de falar, embarga, colocou a tomada na surdina, de repente, que tem um condomínio que são ardilosos, chega lá e manda desfazer. Eu já tive situações que eu orientei com o condomínio, síndico, tá? Por exemplo, coisa boba, você tem um horário de mudança no seu prédio. Chega um caminhão enorme no horário de rush, fora do horário, e quer descarregar a mudança. Eu chego, não deixa. O síndico tem poder, tá? Tem uma legislação, tem uma convenção, tem o Código Civil e tem a deliberação da Assembleia. Então são vários elementos que você pode se impor até para aquele condomínio. Eu quero porque quero. Não, meu amigo. E outra coisa que eu oriento meus clientes, e vale para todos, quando o condomínio ficar mais acalorado, simplesmente diga, não sou eu que não estou deixando. É uma lei, é uma convenção, é uma deliberação da Assembleia. Eu, Adalberto, deixaria, mas eu tenho que cumprir e fazer cumprir a convenção, a lei, as deliberações da Assembleia. Então, você tira o seu eu do lado, tá? Não sou eu, Adalberto. Quem não está permitindo que o senhor faça isso é a convenção do condomínio, é o Código Civil, foi uma deliberação da Assembleia. Isso tudo para amenizar a situação que eu, como administrador, só há 35 anos, sei o que o síndico passa. Eu realmente já fui síndico, mas hoje gente que... Ô Magalhães, não vou conseguir me segurar aqui, pessoal, que eu trabalho na área do direito condominial, mas eu venho do crime, pode falar? Ela é especialista. Ela vai falar que ela tem vontade de perder o réu primário dela, quer ver? Ela manda prender, eu mando soltar. Então, pessoal, foram 22 anos de polícia e um bom tempo de atuação exclusiva no direito criminal, né? A gente traz pra cá, não tem jeito. E assim, gerem provas. Botou, ele fez isso, tira foto, gera prova, bota testemunha, manda ir lá desfazer, põe a testemunha também. Bota um escritório de advocacia para fazer essa notificação para a senhora. Sabe por quê? Eu não sei, eu achava que ninguém gostava de mim quando eu era da polícia, pelo fato de ser policial, né? Mas eu descobri que, sendo advogado, eu não saí da posição. Ninguém gosta de mim, então eu falo, advogado é chato, ninguém gosta de advogado. Você, quando é o seu contratado, mas sem brincadeira, ajuda muito. Um timbre de um escritório na sua notificação para esse perfil de morador, que é uma pessoa que de maneira antecipada já demonstra que não respeita as regras, que não respeita a autoridade do síndico, ele tem que ser confrontado com uma notificação bem feita e com as consequências jurídicas do não desfazimento. A única coisa que entristece a gente é que o condomínio sempre pergunta pra gente, tem dano moral, doutor, para ajudar? Pois é, pessoal, não tem. É difícil, porque condomínio não tem decisão para dano moral, porque não tem honra, né? Então assim, não tem. Mas se o ataque for direto ao síndico, claro que vai ter. Essa parte não tem, mas tem o desfazimento que normalmente funciona muito bem, né, Magalhães? Eu gosto de lembrar que, além do CPF, o síndico tem a responsabilidade civil e criminal. Então, é para se pensar, em especial na questão do carro elétrico. Gente, olha só. A dona Rosângela, que é a mentora, idealizadora e organizadora do evento, já olhou para a gente umas 3 vezes aqui de cara e até não, os 2 relógios. Então, nós 3 vamos ficar aí até o final do evento. Se quiserem nos abordar lá com alguma dúvida, bater um papo sobre o assunto, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, que já me passou umas 3 vezes. Algum condomínio aqui já instalou tomada de carro elétrico? Em algum de vocês? Quem já tem? Estou com uma assembleia marcada dia 9 com essa questão. Bom, depois dessa debate aqui, o que a senhora vai conduzir lá na Assembleia da senhora? Assim, ó. Mais alguém? Então eu vou pedir permissão aqui para encerrar. Gente, Mais eu quero detalhes falar à uma parte. coisa antes de esquecer nada. Olha, eu quero agradecer o convite novamente e dizer para vocês que a cidade de Niterói sempre me acolheu muito bem e que o Rio de Janeiro continua lindo. Eu adoro Obrigado. Esperamos que tenhamos contribuído para amenizar a dor de vocês, que enquanto essa lei estiver aí, com todo que bater, vai ajudar vocês. Espero que esse conteúdo tenha capacitado vocês para encarar os condôminos, como nós comentamos aqui. Sucesso para vocês. Gente, olha só, muitas palmas, porque são 3, né?
acho que é um assunto polêmico, muito importante, porque é atual. É um assunto muito atual. Então, agradeço aos três aí. Eu acho que está acabando Oi. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada, tá? Por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, o conhecimento de vocês, e espero que tenha ajudado a vocês aí, pelo menos nesse início, né, de lei, que só vai gerar conflito, né, Ana? Com certeza vai gerar muito conflito. Muito obrigada, gente. Tchau, pessoal.